Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 22 de dezembro de 2020. Mais ou menos 5 para meia-noite, amém? Mais uma vez eu venho compartilhar aqui mais uma experiência minha com Deus. Quando eu acho que é meu último vídeo, que eu não vou fazer mais, o Espírito Santo ele sempre me surpreende. E logo assim que eu fiz um vídeo, eu acredito que foi semana passada, 3 dias depois o Espírito Santo me arrebatou e me levou num lugar. E o título desse vídeo vai ser: Eu fui arrebatado em uma caverna embaixo da terra e fui levado a uma micareta. E uma palavra que não se deve falar, vai ser o título desse vídeo, amém? Eu queria contar para os meus irmãos aqui, que semana passada, logo assim que eu terminei um vídeo, eu estava aqui em casa, e o Espírito do Senhor me levou embaixo de uma caverna, embaixo da terra, e ali naquela caverna eu vi um sítio arqueológico, e aquele sítio arqueológico, quando eu olhava, eu vi um homem com chapéu e eu via várias pedras, como que é fincada. E quando eu olhava atrás de mim, tinha uma pedra também por detrás das minhas costas. E daqui a pouco eu começava a ouvir umas vozes. Eu olhava 2 demônios deitados de barriga para cima na terra. E aqueles demônios, quando eles começavam a falar, aquele homem que estava de chapéu começava a escavar para procurar essas coisas de sítio arqueológico. E ali foi me dado o discernimento que aquele lugar era lugar de adoração a deuses estranhos. Que no momento que aqueles 2 demônios que eu vi ali começaram a falar, aquele homem ficava doido, escavando. Aí me veio na mesma hora na minha mente aquilo que o apóstolo falou: cuidado com a falsa ciência. Já é a segunda coisa que Deus me revela que é falso, que é engano de Satanás, que Satanás colocou no mundo para poder ocupar o ser humano. Então, isso quer dizer o quê? Que o diabo ele tem colocado espíritos nessa terra para tirar o foco do ser humano, para preocupar o ser humano com outras coisas, com aquilo que não seja evangelho de Jesus Cristo, para que o ser humano não venha ter tempo de perceber a importância do evangelho e da salvação na vida dele. E ali, quando aqueles 2 demônios começaram a falar, o meu espírito começava a fazer assim, em reverência, aqueles 3 principados-chefes que trabalha através do sítio arqueológico, que eu vi aquilo ali. Quando eu abaixava, que eu ia escutar o nome dos 3 principados, eu falei assim: o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Essa palavra você passa a usar no teu dia a dia, porque Deus me deu ela a semana toda, para mim poder estar combatendo algumas classes de demônios que estão na terra, perigosíssimos. Então começo a usar o termo sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Que existe algo sobrenatural nessas palavras muito forte, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Aí vamos lá. Aí naquilo ali, quando eu falei o sangue de Jesus tem poder, o meu espírito foi trago de volta para o corpo. Eu não escutei o nome dos 3 principados, mas os 2 demônios eu pude ver. Eles praticamente, eles ali na terra camuflado, eu via quando eles abriam a boca, o rosto deles aparecia o braço e o corpo eles deitados. Você vê que eles influenciam a mente e o coração da pessoa, para a pessoa ficar preocupada, querer saber qual é o mistério daquelas pedras, quem fez aquilo. Tudo aquilo ali são artifícios de Satanás
aonde existia sacrifício de Deus, a deuses estranhos no passado. E Satanás ele sempre vem trazendo para dar continuação às obras dele na face dessa terra, para enganar a mim e a você. Do mesmo jeito que a ufologia, ela também é uma mentira, não existe marciano. São demônios, são principados que enganam as pessoas com sinais no céu e na terra. Eu tenho até um vídeo falando sobre isso aí. Mas aí vamos lá. Aí o que aconteceu? No meio disso tudo, eu fui trago de volta. Aí pedi uma palavra a Deus, vim lendo, já tem uma palavra aqui para me falar e tá. Aí quando foi essa semana, eu falei com a minha esposa assim, de madrugada quando eu abri o olho, porque eu pintei o quarto de vermelho, quando a gente apaga a luz fica muito escuro. Eu tive a impressão que tinha algo por cima da gente, se observando a gente dormindo. E quando eu abri o olho, aquele algo no escuro se ocultou. Aí eu fui e falei com a minha esposa, vou me separar de você, porque eu vou jejuar, eu quero orar a Deus, porque eu estou sentindo algo mal, estou sentindo um pressentimento maligno. Aí o que aconteceu? Me separei, deitei no chão, entrei num propósito com Deus, comecei a jejuar, as crianças veio para o chão, voltei para a cama, fui lá para o cantinho e fiquei. E quando foi de madrugada, o espírito, aquela ação maligna tomou meu espírito por permissão de Deus e me levou no meio de uma micareta. Você sabe o que é uma micareta? É lugar onde tem som alto, prostituição, bebida, droga, tudo de ruim que você imaginar. E quando eu era levado dentro daquela micareta, eu via vários espíritos que ali se encontravam e não eram pessoas. Aqui eu não estou falando do ser humano. Aqui eu estou falando dos espíritos que levam pessoas a certas práticas. Assim como eu vi quem influencia o homem para ficar doido escavando acerca do estudo da arqueologia. Bem claro, sem deixar dúvida. Bem claro. E Deus tem me revelado esses espíritos para mim poder estar alertando. Não só quem eu conheço, mas aonde esse vídeo conseguia alcançar. E ali eu via os agentes de Satanás, cada um nos seus postos. Eu via agente de Satanás com a mesinha para poder vender cigarro. Não era pessoas. Bem claro. Eu vi os demônios. Bebidas. Eu via drogas, eu via sensualidade. Eu via tudo isso ali, eu via mulher. Eu vi espírito que fazia a mulher trair o marido. E o engraçado daquilo ali, que eu também vi um grupo de 4 espíritos, na forma de 4 pessoas. E ali eles falavam assim, a fulana, quando ela bebe, ela se transforma. E aquela mulher eletrizada, o marido saía de perto dela, ela via outro homem, ela tampava de beijo na boca. E eu olhando aquilo ali, eu pude entender que são ações demoníacas na mente e no coração das pessoas para fazer fumar, beber, drogar, sem camisa, roupa curta, mostrando as partes do corpo da mulher. Todos esses espíritos reunidos, cada um no seu ponto estratégico para conduzir o ser humano ao erro. Aí você, meu irmão, fico te perguntando, aquilo que Pedro, em 1 Pedro 5:8, fala, estejam alerta, porque Satanás, vosso adversário, vive rugindo ao derredor de alguém, procurando a maneira para que possa tragar.
Eu queria pedir você que está assistindo esse vídeo, que você não venha se ofender com as coisas que eu irei falar aqui, porque isso é sério. Isso é muito sério. Você que tem um parente, um marido, uma mulher nessas práticas, ore por essa pessoa. Não abra a mão dela. Sabe por quê? Porque ali eu via 4 espíritos que Satanás separava para que no outro dia defamar a mulher que aquele espírito ia usar ali, eletrizada, doida, perdida da cabeça, traindo o marido, beijando outro homem. E eu vi aqueles 4 espíritos falar, olha aí, tá vendo aí, ó? É só ela beber, ela se transforma. E tu sabe o que eu notei mais nessa micareta quando o meu espírito foi levado lá? Existe uma palavra que você nunca deve dizer quando você fala assim, eu vou dar uma transformada no meu visual. Eu vou mudar o meu visual. Quando você fala essas palavras, sabe o que significa isso? Que você vai permitir que Satanás entre na tua vida. Porque a Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Mas quando você fala, eu vou me transformar, você está dizendo que Satanás irá entrar em você. Bem explicado. Agora eu queria deixar uma palavra aqui em Salmos 55. Olha o que o salmista Davi, ele fala aqui acerca disso, ó. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos, a minha oração não te esconda da minha súplica. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrece. O meu coração está dorido dentro de mim. Temo e tremo me sobrevém, o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Você vê que mesmo o salmista Davi, naquela época, ele já sentiu mal ao redor dele, o coração dele, a carne dele já sentia as angústias do inimigo. Aí me traz a lembrança do que eu falei com a minha esposa, eu vou orar, vou ficar separado de tu, vou deitar no chão, e fui para campo porque as crianças veio para o chão, para mim orar, para mim entender. Aí aquela sombra, e depois eu fui levado por forças malignas, no meio de uma micareta, para mim entender o que é uma micareta. Às vezes você pode falar assim, pô, fulano é enjoado. Não sou enjoado. Se você pudesse ver as coisas que eu vejo, você não iria no lugar desse. Porque ali os teus pés está como se fosse assim, a ponto, se não for a misericórdia de Deus. Às vezes você vai até esse lugar e volta, porque existe teu pai e tua mãe orando por você. Às vezes tu vai nesse lugar e volta porque existe um crente de joelho orando por você. Você vai nesse lugar e volta porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Então, o tempo que é nos dado vai alongando um pouco da nossa vida na terra, mesmo a gente na nossa ignorância, nas práticas, caindo nos laços de Satanás. Por isso que em 1 Pedro 5,8 fala, estejam alerta, porque Satanás, vosso adversário, eu não sou teu inimigo por causa de te alertar. O seu inimigo é aquele que faz você beber, se prostituir, falar mentira, palavrão, trair o seu marido, trair a sua mulher. A ponto de o Espírito Santo falar comigo, olha aí como Satanás faz a mulher trair o marido, cega o marido, para escandalizar o matrimônio. Mas tu sabe por que o diabo ele mantém a mulher no pecado de traição ao marido, ou cega um dos dois? Para que no dia da morte dessas pessoas, ele venha ter legalidade e dizer, eles são meus porque fizeram a minha vontade. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eis que fugiria para longe, pernoitava no deserto.
apresse-me-á escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade, de dia e de noite. Andam ao redor dela sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia, engano, não se aparta da sua rua, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Você está vendo aqui, quando chega no Salmo, no versículo 11, o próprio Davi fala que não era o inimigo que afrontava ele, não era um inimigo que contendia contra ele. Isso Davi está dando aqui, que não era um inimigo carnal que ele podia ver, porque ele teria armas para se defender, para guerrear. Mas Davi fala aqui, ó, mas eras tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Muitas das vezes, meus irmãos, a nossa vontade carnal, a Bíblia diz que o ministério da morte tomou ocasião na lei. A lei ela é boa, santa e justa. Mas devido nós não conseguimos manter, Satanás tomou ocasião e a morte começou a reinar. É aonde entra o mistério que muitos acham que Jesus não fez grande coisa, morrer na cruz do Calvário. Alguns aí se pregam, Satanás põe na mente para se dilacerar. Só que o que eles estão fazendo é coisa carnal, maligna, e é algo que não vai servir para nada, se martirizando. Mas o que Jesus fez foi algo grandioso, que nenhum homem vai conseguir alcançar o feito de Jesus. Morrer na cruz do Calvário, descer, ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra, pregar os espíritos encarcerados no inferno, depois vir ressuscitar, subir aos céus, com a chave da vida e da morte e do inferno, e ali Jesus depois descer e pregar durante 40 dias, ensinando as Escrituras, os seus discípulos. Então o que Jesus fez foi tão grandioso que vai durar pela eternidade. E olha, por isso que Davi fala aqui, mas eras tu, homem, meu igual, meu guia, meu íntimo amigo, que isso quer dizer o quê? Pensamento, coração, algo próprio do ser humano, algo próprio de Davi, que atrapalhava ele. Era as angústias do inferno. Por que que eu vi aqueles espíritos? Por que que eu fui levado naquela caverna? Vi aquele sítio arqueológico, aquelas pedras que muitos arqueólogos vivem aí querendo saber o mistério dessas pedras. E ali foram pessoas antigas que Satanás tinha acesso a elas, que fez aquilo ali, era lugar de adoração a demônio, a principado, de sacrifícios. E ali Deus me levou, ali o Espírito Santo para me ver. Depois me ver essa angústia. Está aqui, ó, em Salmo 55. Facinho de entender. O Espírito Santo permitiu aquelas forças malignas me levar dentro de uma micareta. E qual é a palavra que eu não devo falar? Que eu vou me transformar. Quando você fala esta palavra, eu vou me transformar, você está dizendo que Satanás irá entrar em você. Então não fale isso. Olha o que a Bíblia diz. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações, no seu próprio interior. Mas invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Agora vamos lá em Isaías 55. Olha o que a palavra diz. Ó, Isaías 55. Livro de Isaías 55. Olha o que a palavra diz, ó.
para confirmar. Ó. Isaías 55. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Isaías 55. Ó vós, todos que têm sede, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde comprar e comer, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão? Você vê que muitos irão ser condenados porque pegam o dinheiro deles, gastam em cima daquilo da vontade não de Deus, mas na vontade de Satanás. Por que eu vi aqueles espíritos ali apostos? Com cigarros, com bebidas, com drogas, com tudo aquilo que o ser humano pode chegar ali com o dinheiro, pagar e adquirir. Prostituição, tudo de ruim que o ser humano achar. Som alto, tudo de ruim. Muitas das vezes você, para entrar numa micareta, num show desses, aí estão falando aí que o carnaval gospel, lá estão lá pulando, estão fantasiados igual alguém que vai numa micareta. Será que Deus está nisso? Eu faço uma pergunta para vocês, meus irmãos. Cuidado que tem pessoas que perderam o senso. Pregar arrependimento contra o pecado já não é mais o bastante para eles. Pregar Jesus Cristo crucificado também já não é mais o bastante para eles. Então estão inventando uma maneira de dizer que estão alcançando os jovens, mas jamais irão alcançar dessa forma. Não usando as ferramentas das trevas, mas sim usando o Evangelho de Jesus Cristo. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Até o nosso dinheiro, nós temos que saber em que nós iremos gastar, o que nós iremos comprar. E olha o que a Bíblia diz aqui. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Às vezes a pessoa vai, cheira a noite toda, bebe a noite toda, prostitui a noite toda, está no homossexualismo a noite toda, está em tudo enquanto é coisa ruim a noite toda. Mas aí quando chega em casa, aqui o satisfazer vem aquele vazio. Porque falta o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não anda junto com essas coisas. O Espírito de Deus não tem parte no meio dessas coisas. Se você quer ter uma comunhão com o Espírito de Deus, se afaste desses lugares. Aprenda a gastar o teu dinheiro. Eu não tenho nada com a tua vida, mas eu tenho a responsabilidade, foi o que eu falei no próximo vídeo, eu não quero mudar o mundo. Nem Deus quis isso. Mas eu tenho o poder de levar a verdade ao mundo, porque essa autoridade Jesus Cristo me deu. Enquanto o Espírito de Deus permitir essas coisas serem me reveladas e me dar na palavra dele para me mostrar, assim falarei. Eu dou os parabéns a um rapaz que se inscreveu no canal da igreja, que ele pediu oração, ele me explicou a situação dele. E ali ele falou todo o problema dele pedindo oração. E eu vou estar orando com o nome dele escrito no caderno de oração da igreja. Se eu levando para o monte, eu levo para o monte. E ele me explicou que ele está querendo libertação. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tu sabe o que é humilde? É aquele que confessa com o coração. É aquele que crê com o coração e confessa com a boca e diz, eu preciso de ajuda, eu quero me libertar. É esse que Deus enche de graça. Eu creio que esse rapaz, eu não vou falar o nome dele, que eu não gosto muito de falar o nome, mas eu creio que ele vai ser uma ferramenta afiada para trazer muitos
que estão na mesma prática que ele está se libertando, ao consenso, ao arrependimento, porque é gente desse jeito que Jesus Cristo está precisando. Por isso que está aqui, ó. Vós a todos os que têm sede, vinde às águas. Comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O vinho e leite, que a palavra está dizendo aqui, é o melhor da parte do reino de Deus. Amém? E olha o que a palavra diz aqui, ó. Ouvi atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai o vosso coração e vinde a mim. Ouve a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firme beneficência de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Eis porque ele glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Você vê que aqui a palavra, o próprio Davi falou lá em Salmos 55, no versículo 17, falando acerca que o inimigo que ele tinha não era visto, não era carnal, mas era o homem igual. Sabe por que Davi se refere ao homem igual? Que nós somos feitos três em um, corpo, alma e espírito. Por que a própria palavra está dizendo aqui? Eis que eu dei Davi como testemunho, como príncipe, como governador. As ações de Davi, a crença de Davi em Deus, tudo que passou Davi na vida dele, todo exemplo que deixou escrito nos livros de Salmo, o profeta Isaías profetiza aqui, e Deus me deu discernimento dos acontecimentos diários, e está aqui escrito, eis que eu vos dou Davi como testemunho. Isso aqui não é teologia, eu nunca fiz teologia, isso aqui se diz discernimento de espírito e da palavra de Deus. Buscai o dom de Deus com zelo e com decência, e ele te dará. Aí aqui a própria palavra fala, testifica o que o salmista Davi fala, que o homem igual dele, o amigo íntimo dele, que as angústias, o que eu falei que eu estava no quarto, eu me separei para orar, porque eu ouvi um vulto se escondendo, e aquela força maligna me levou no meio de uma micareta, para me ver vários espíritos posicionado com tendinhas de cigarro, tendinhas de bebida, tendinha de uma porção de coisa, para que cada ser humano pudesse ir ali. Em 1 Pedro 5,8 a Bíblia diz, estejais alerta, porque o diabo, vosso adversário, eu não sou o teu adversário, pastor, eu não sou o teu adversário, você que bebe, eu não sou o teu adversário, você que está desviado, não sou eu. Eu estou aqui para te alertar. 1 Pedro 5,8. Estejam alerta. Nunca desceu tanta gente à sepultura, igual tem acontecido em 2020, porque são várias legiões de demônios que estão na terra, e muita coisa é permissão de Deus por causa da desobediência do povo. E olha o que a palavra diz aqui, ó. Deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converterá. Torne para nosso Deus, porque é grandioso perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você vê que tudo que Deus faz é bem maior do que o que eu e você fazemos ou pensando. Aquilo que você acha que está certo diante de Deus é reprovado.
Agora vamos lá, em Isaías, capítulo 5, para confirmar. Isaías, capítulo 5, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Isaías, capítulo 5. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Ai do que ajuntam casa a casa, reúne herdade em herdade, até que não haja mais lugar e fique como únicos moradores no meio da terra. Ai, dá uma lembrança de quê? De dor, de sofrimento. Mas a Bíblia diz aqui o que? Ai daquele que ajunta a casa. Eu posso ter várias casas, propriedades. Herdade, herdar uma propriedade, herdar isso, herdar aquilo. E ainda que eu fique só na terra. Porque olha o que a Bíblia disse. Diz aqui, ó, o profeta Isaías, ó. Os meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas até que as grandes e excelentes sem moradores. Meus irmãos, se eu e você formos perceber hoje, tem morrido não é uma pessoa, é 20, é 5, é 30, é 40. É família dizimada dentro de uma semana por doenças, por peste. Agora lá fora nasceu o superfungo, que é produzido através da fezes do piolho. Aí olha o que a Bíblia fala aqui. E 10 geras de vinha não darão mais do que um bato, e um rome de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alude, tamborim, pífaros, vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem considerem as obras da sua mão. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmensuradamente. E a glória deles é a multidão e a sua pompa, os que entre folgados a ela desceram. Então o plebeu se abaterá e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus o Santo será santificado em justiça. Por que fala aqui que a sepultura aumentou mensuradamente a sua boca e o seu apetite? A sepultura ela tanto nos dá referência da sepultura de quantidade de pessoas que têm morrido, como nos dá referência a tradução dessa palavra, o inferno alargou a sua boca e aumentou o seu apetite. Aí você, que o teu pastor, por causa de não pregar a sã doutrina, vive pregando que o inferno não existe, porque se confunde acerca de inferno e lago de fogo. O inferno é um, a morte é um, e o lago de fogo é um lugar onde serão lançados todos aqueles que não guardaram a palavra de Deus, os ímpios, todos aqueles que viveram desordenadamente, e Satanás e seus anjos. Só que o diabo ele não quer ir para lá sozinho, ele quer levar eu e você. A ponto de eu estar aqui essa semana, o Espírito Santo me levar num lugar, numa estrada, eu ia numa bicicleta nova, e eu vi uma mão preta, quando garrou, daqui para cá eu vi a mão, para trás eu não vi o corpo. E eu estava aqui em casa, que eu saí, botei o amortecedor novo no meu carro. Quando eu saí com o carro, o amortecedor, eu falei, não pode, porque ele só entra colocado no lugar. Não tinha como soltar, e aquilo ficou na minha mente. Aí o Espírito Santo me dá essa visão para me entender.
Aí você, na incredulidade, você não acredita que Satanás tem como danificar o carro de alguém na estrada, num freio, num amortecedor para causar um acidente, matar uma família. Mas eu digo para você que tem, porque a própria Bíblia está falando aqui, ó, acerca disso, ó. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e demoram até a noite, até que o vinho os esquente, com harpa, alaúde, tamborim, pífano, vinho, há nos seus banquetes. Não olham para a obra do Senhor. Aí a Bíblia diz aqui, por isso a sepultura largou o seu apetite e a sua fome. É o mesmo que dizer, o inferno alargou a sua boca e a sua fome. E muitos não entendem o que está nas escrituras porque não pede Deus com zelo, não tem compromisso com Deus. E eu vi aquela mão quando garrava na bicicleta e eu falava assim, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Quando eu vi aquilo, só ficou o guidão da bicicleta, eu vi os parafusos sozinho, indo fazendo assim, soltando. E eu saí a pé. Quando eu chegava num lugar, eu via 3 baianas, como se fosse uma Ialorixá de santo, com aqueles turbantes toda de branco, uma sentada no trono e outra 3. Quando eu entrava, elas estendiam a mão para mim entrar, e eu falava, eu sou pastor, eu sou crente. Quando eu falava aquilo, elas encolhiam a mão na mesma hora. E quando elas encolhiam a mão, eu via aquele demônio chegando, só o chinelo andando sozinho por detrás de mim. E eu ia falar, o sangue de Jesus tem poder. Começa a usar essas palavras nas suas orações, aonde você for orar. E quando eu falei, o sangue de Jesus tem poder, ele foi repreendido, o Espírito Santo tomou meu espírito, eu saí flutuando, voltei para o meu corpo em casa e eu escutava a confusão que eles entraram entre eles lá. Você vai ver o que eu vou fazer, aquela confusão entre aquele demônio e aqueles 3 espíritos que estavam ali vestidos com o santo, parecendo aquelas baianas lá da Bahia. Meus irmãos, o negócio é muito sério. Satanás tem colocado os espíritos dele em cada instituição, em cada lugar, em cada esquina, em cada cidade. A Bíblia fala aqui, ó, por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmensuradamente, quer dizer, alargou. O inferno alargou a sua boca e aumentou o seu apetite. Você tem noção do que está acontecendo no mundo? Você está conseguindo entender o que está acontecendo no mundo? Nós estamos no meio de uma guerra que talvez você não faça parte de nenhum dos 2 exércitos, nem do exército celestial e nem do exército das trevas. Tem gente que está igual àquela igreja que Jesus fala, por causa de não ser quente, nem fria, ser morna, eis que eu vomitarei da minha boca. Aí eu vou lá em Apocalipse, para você que não acredita que o inferno existe. Vamos lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Quando Jesus Cristo, ele aparece a João. Apocalipse 1, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. O inferno existe ou não? A morte é um, o inferno é outro ou não? E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, o dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas que são os anjos das igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Você vê que aqui o próprio Jesus ensinando João o que significava, mandando João escrever, e falou com ele, eu sou o que vivo e fui morto.
O Jesus e falou: eu tenho a chave da morte e do inferno. Está na mão de quem? De Jesus. Aí aqui João começa a escrever a carta no capítulo 2 às igrejas da Ásia. A primeira igreja é Éfeso. Aí você vai ver que aqui o próprio João começa a escrever com ordem de Jesus Cristo acerca dos pecados que existia dentro das igrejas, de como Satanás atuava no meio da igreja, atuava no meio do povo, a ponto de Jesus falar que achou pessoas mentirosas, a ponto de Jesus mandar João escrever acerca de pessoas que achavam que era rico, mas era pobre, era miserável, que estavam onde? Sinagogas, não fazia parte de Deus, mas era trono de Satanás. Quantas igrejas estão sendo abertas e é trono de Satanás? Você vê agora essa cantora Ludmilla que abriu uma igreja. Você acha que Deus está nisso? Essas células já estão chamando ela de pastora. Eles vão se enquadrar naquilo que diz Isaías 5, acerca que por isso a sepultura abriu a sua boca, aumentou o seu apetite e abriu a sua boca mensuradamente. O inferno aumentou seu apetite e alargou a sua boca. Descerão com música, com pífano, descerão com tudo para aquele lugar. Só que ali o verme não morre. O sofrimento ali é doloroso. Ali não tem o Espírito Santo de Deus, como do você sofre um corte, toma anestesia e depois vai secando e sara. Ali não. Ali é dor, é sofrimento contínuo. Você vê que o próprio Jesus Cristo manda João escrever, que ali a escrever a Pérgamo, explicando às igrejas da Ásia como Satanás havia de atuar no meio delas, prática de pessoas que eram reprovadas diante de Deus, falando dos nicolaítas, que era um povo que trouxe um costume dos gregos de Roma, adorava a Deus e adorava a imagem ao mesmo tempo. Falou da profetisa, que se dizia profetisa e enganava o povo, mas andava como a Jezabel. Então, meus irmãos, orai por esse povo, porque o próprio Jesus está aqui, ó, falando na palavra dele, mandando João escrever as 7 igrejas da Ásia e explicar o mistério dos 7 castiçais, das 7 estrelas, de tudo. E falando de pecados que existiam no meio das igrejas da Ásia, que eram reprovados por Deus, uns que diziam que eram ricos, mas Jesus mandou João escrever que eles eram cego, pobre e nu. Quantas pessoas estão achando, eu vou me colocar no Facebook, eu vou botar eu no status, eu assim, eu assado, transformando o templo do Espírito Santo, dando lugar ao diabo para entrar nas vidas. Cuidado, porque Jesus Cristo ele está voltando. E se você fechar o olho hoje, o próprio Jesus, ele não vai ter o que fazer, porque você anulou, pôs o Filho de Deus por imundo, e não resta mais nada o que fazer. Mas eu peço a você, que tem um parente numa prática dessa, não desiste dele não. Eu peço a você, que tem um marido, que ele está largado no mundo, volte a orar por ele. Volte a pedir a Deus teu filho, ainda que você não fale com o teu vizinho, com o teu parente, com o teu amigo, mas ore por ele. Amém? E eu creio que esse testemunho, essa experiência que eu tive com Deus aqui, que eu estou colocando aqui nesse mais um vídeo do canal da igreja, que ele possa edificar a tua vida e que você possa ser vigilante. Mas não se esqueça do que é uma micareta.
Uma micareta nada mais é espíritos demoníacos posicionados da maneira de fazer o homem corromper-se a si próprio, com as próprias mãos. Nunca diga, traga na tua boca, a partir de hoje eu irei fazer uma transformação, eu vou me transformar. Você está dizendo que Satanás irá entrar em você. E cuidado com essas histórias de sítio arqueológico, porque isso é mais uma coisa que o diabo inventou. Porque quando eu vi aqueles espíritos falando, até o meu espírito também começava a fazer reverência. Eu falei, epa, está repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, porque eu não adoro outro Deus sem ser o meu, não. Você vê que até eu que fui levado em espírito, por causa de eu escutar a voz, eu estar naquele lugar onde a adoração, aqueles 3 principados, meu espírito começou. Você vê que a influência é maligna. Por isso que a Bíblia diz para a gente não sermos juiz. Amém? Porque da maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. Mas uma coisa, pregar contra o pecado, nós não temos como deixar de pregar. Porque o próprio Jesus um dia vai requerer isso de nossa mão, acerca do talento. Você que vai ver esse vídeo, qual é o talento que Deus te deu para levar o Evangelho? Você que enterrou ele. Você que já foi na igreja, recebeu da parte de Deus uma revelação usada, alguém usado pelo Espírito Santo, que Deus tinha uma obra grande na tua vida. Deus te deu um talento para você fazer isso aqui que eu estou fazendo. No princípio eu achei dificuldade, fui rejeitado. Eu tenho a igreja lá que nós abrimos pela misericórdia de Deus, que em muitos lugares nós fomos rejeitados por causa de eu falar as experiências que o Espírito Santo me dava, e quando eu abria a boca, muitas das vezes pastores me deixavam no banco, queriam me parar, não me davam oportunidade. Igrejas que eu achei que tinham doutrina, e quando eu abria a boca, banco. Mas Deus, ele é fiel. Você vê que até o próprio aqui, o apóstolo João, ele foi encarcerado na ilha de Patmos como um dos piores homens, ali largado para morrer. Porque os piores presos daquela época eram enviados para a ilha de Patmos. Só que a própria Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele é apto para poder sondar o homem. A palavra de Deus, ela separa juntas e medula, alma e espírito. Você vê que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, desceu lá e deu um livro, uma revelação a João, que está até os dias de hoje, nem prendendo João largado para morrer na ilha de Patmos, nem assim eles conseguiram parar o Evangelho. Tu acha que eles vão conseguir parar a gente? Se o próprio Jesus falou que a semente de mostarda, sendo a menor, se ela não cair em terra, ela não nasce, mas depois que ela cai, ela cresce, torna-se uma árvore frondosa e grande. Assim é o Evangelho de Deus. Ainda que eu não consiga alcançar muitos, mas o pouco que eu alcançar, a pouca semente vai se transformar uma árvore frondosa. Amém, meus irmãos? Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus. Orem pelo povo, porque nós estamos numa guerra, mas nessa guerra nós temos que escolher o nosso lado. Ou nós estamos do lado do reino celestial ou do império das trevas. Porque se nós ficarmos mornos, o próprio Jesus falou que vomitar-te-ei por causa de não ser quente nem frio. Então, ou nós somos quentes ou somos frios. Morno nós não podemos ficar. Amém? E que eu possa sempre aí, Deus me dando essas experiências, que eu possa estar passando para vocês em nome de Jesus.